Estamos de volta em sua companhia. Primeiro bloco do nosso estilo da terça-feira é a sua revista eletrônica local de Guarapari, que você pode acompanhar pela internet. Para você que é internauta, pode levar a TV Guarapari com você pelo mundo, tá, gente? Por onde for, por onde estiver, quer notícias sobre Guarapari, quer sempre informação sobre a cidade de saúde, é só se ligar na TV Guarapari em vários endereços pela internet, levar a TV Guarapari com você e por onde estiver, mostre, leve e acompanhe a TV Guarapari. Muito obrigado pela sua audiência. E o programa conversa com o Dr. Vinícius de Lima, ele que é advogado e também presidente da Associação dos Jovens Advogados do Espírito Santo. A gente fala um pouco mais da importância da associação e também sobre reforma previdenciária e trabalhista, que é o grande assunto discutido no Brasil hoje em dia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado pela presença, doutor Vinícius. Quero falar um pouquinho da Associação de Jovens Advogados, né? Que é uma associação que a gente já vê aí de jovens advogados, um pouco do propósito dela, né, na atuação aqui na sociedade. Bom, meu nome é Vinícius de Lima, boa tarde. Em primeiro lugar, há de se destacar que a jovem advocacia, ela não tem um conceito etário, ou seja, ela trata de questões de categoria. Hoje, para nós, o jovem advogado é o advogado que tem até 10 anos de carreira. E por que a gente tem um trabalho que não é etário, que é um trabalho que visa representar advogados com até 10 anos de categoria de inserção profissional? Porque na nossa avaliação, o ensino superior hoje, ele não forma só o advogado que tem 20 e 21 anos. Ele também forma pais de família, também forma outros profissionais que trocam de carreira e uma série de outras pessoas. Então, quem está se inserindo no mercado de trabalho tem mais dificuldade, encontra desafios maiores. E por isso a necessidade da gente se organizar e representar essa advocacia, lutando por melhores direitos, por melhores condições e pelo piso salarial da categoria, que já é uma bandeira que a gente vem travando há algum tempo. A nossa associação funciona há mais de 10 anos, ela tem a sua sede física no centro de Vitória, na rua João Climaco, e está aberta de segunda a sexta para que as pessoas possam ir lá, para que as pessoas possam, de alguma forma, participar e se empenhar nessa luta que é coletiva. É verdade. E a Associação dos Jovens Advogados, vai lembrar, né, doutor Vinícius, que ela existe no Brasil inteiro, né? Só aqui no Espírito Santo, né? Na verdade, existem outras associações de jovens advogados. No Goiás existe, no Acre existe, em São Paulo existe, em Minas Gerais existe, no Espírito Santo existe. Contudo, não há uma ligação entre essas associações. A gente São independentes, né? São independentes, inclusive da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje a gente encara a independência do ponto de vista positivo, porque a gente tem independência para criticar, a gente tem independência para se posicionar, mas também do lado negativo, né? Porque a gente também carece de recursos, a gente tem as nossas dificuldades. Então, independência e autonomia tem um sentido positivo, mas também tem um sentido de desafio, né? Muito bom. Falando em desafio, quais são, né, os grandes desafios para os jovens advogados, para quem está começando principalmente, o que a Associação dos Jovens Advogados pode justamente, né, auxiliar, enfim, conduzir e até orientar nesse sentido? Bem, nós fazemos um trabalho voluntário, nós fazemos um trabalho de pessoas que se dispõem a se engajar nessa luta. Portanto, nós não temos muitas ferramentas de inserção objetiva no mercado profissional. O que nós temos são parceiros, são contatos, e o que nós temos é a vontade de cada advogado em início de carreira, de transformar não só essa realidade do advogado que está iniciando, que encontra diversos desafios, mas também um cunho social de inserção de pessoas, né? Nós participamos junto ao Sindicato dos Advogados do 15º Plantão da Cidadania, lá na Praça Costa Pereira, com a participação de mais de 100 advogados, e essa iniciativa tem um cunho social, qual seja, inserir pessoas no debate jurídico, dar facilidade para que as pessoas busquem o advogado, aquela demanda ali. Hoje, muita gente, sobretudo nas camadas mais populares, as pessoas que mais necessitam, elas têm um pouco de vergonha, não sei se é bem o termo mais apropriado, mas vergonha de entrar na defensoria, de entrar no fórum, de entrar no PROCON, de entrar em órgãos que deveriam, aliás, que prestam um bom trabalho e auxiliam a população, mas que a pessoa sente ali um desgaste, sente ali uma
resistência ao entrar naqueles locais. Então a gente faz um trabalho também anual junto ao sindicato, que é o plantão da cidadania, que insere essas pessoas, que dá a elas oportunidade cidadã de ver essas demandas tendo fim, sendo orientadas, etc. Muito bom, e lembrando que a justiça é para todos, né? Então não escolhe cara, credo, cor, né? Condição social, sexual, seja o que for. É importante que tem muita gente que às vezes por condições, né, de vida, condições realmente, ela se sente retraída em procurar justiça por alguma causa qualquer e até meio que se acha banido, assim, né, da questão da jurisdição como um todo, né? Isso, com certeza. Você vê hoje que o acesso ao judiciário, e já entrando no tema reforma trabalhista, ele vem diminuindo. Hoje a população não está mais perto do judiciário, hoje ela vem ficando cada vez mais longe, seja por decisões que não coadunam com os costumes e com os interesses e com a opinião da sociedade em geral, seja pela morosidade, que é natural da justiça, já é uma coisa que vem se agravando ao longo dos anos, seja pela falta de esperança de que, acionando o judiciário, aquela pessoa vai ter a sua demanda resolvida. Então, esse descrédito, somado a tudo que vem acontecendo, seja no Brasil, seja no mundo, a gente vê que a população tem se afastado do Poder Judiciário. E a nossa tarefa, uma das nossas tarefas primordiais é juntar, né, aproximar a população do judiciário, aproximar a população daquilo que é dele, né? É verdade. Falando nisso, tem essa questão, né, trabalhista e previdenciária da reforma, que eu acho que traduz bem isso, né? Porque está havendo uma ampla reforma no país e está todo mundo aí se perguntando, né, como é que vai ser, como é que é esse relacionamento agora entre patrões e empregados, né, com essas novas leis que estão surgindo. O primeiro ponto a se destacar é a forma como se conduziu o debate da reforma trabalhista. A gente vem há anos debatendo o novo Código de Processo Civil. A gente vem há anos debatendo inovações legislativas. A gente não poderia, a toque de caixa, fazer uma reforma que mexe tão substancialmente nas relações de trabalho do Brasil sem dialogar com os mais amplos setores da sociedade. Não faço aqui um juízo de valor, muito pelo contrário. Acho que nós deveríamos ter debatido mais com os empregados e mais com os empregadores. Por quê? Porque hoje o que nós vemos são mudanças substanciais que fazem alterações significativas nas relações de trabalho, esvaziadas de um grande debate e que afetam, sobretudo, a vida daquelas pessoas mais pobres, daquelas pessoas que dependem daquele único emprego para sobreviver. Ou seja, o afetado realmente é aquele que precisa daquele emprego, né, que é, enfim, né, a ponta, né, o começo da cadeia produtiva, que é a sustentabilidade do país, né, que é a geração de emprego, ela se dá assim na questão do volume mesmo, né, de uma forma em geral, né? Com certeza. Há de se destacar o artigo 7º da Constituição Federal, que garante ali uma série de coisas para as relações de trabalho no Brasil e que essa reforma afronta diversos pontos desse dispositivo constitucional, né? Eu poderia destacar aqui diversas coisas que tem mudado as relações de trabalho, contudo eu vou destacar 2 pontos fundamentais, que é o quê? O legislado vai ficar abaixo do negociado, ou seja, o trabalhador poderá negociar diretamente com o seu empregador as suas relações de trabalho. Com isso, ele não só negocia, mas ele abre mão de direitos, porque nenhum empregador vai querer negociar direitos para ampliá-los. Ele vai negociar para reduzi-los e aumentar o seu lucro. O outro ponto fundamental dessa, além do negociado sobre o legislado, é a jornada intermitente. Ou seja, o empregador ele pode acionar o trabalhador só quando houver demanda. Isso faz com que o trabalhador fique à disposição desse empregador, sem, contudo, ter uma garantia de salário no fim do mês. Por quê? Porque se não houver demanda, ele não vai ser acionado e não vai trabalhar. Ora, isso dá condições de arrumar um novo emprego para que ele tenha 2, 3 empregos e complemente sua renda? Não, porque se ele for chamado e não for, ele tem que pagar uma multa de 50% do valor que ele seria remunerado por aquele trabalho. Então, além do trabalhador poder chegar ao fim do mês com menos de um salário mínimo, pode ser que pela falta de demanda e por ele ter assumido um outro compromisso de trabalho, ele tenha que pagar uma multa, ou seja, no fim do mês ele vai pagar, ele não vai receber nada, pelo contrário, ele vai ter que pagar uma multa.
É verdade, essa mudança que está havendo nos relacionamentos, né, empregatícios estão abrindo brechas justamente para novos questionamentos, que a gente tem notado isso, né, que às vezes a gente acha que não foi muito bem debatido justamente antes de bater o martelo, né, e aprovar a lei, né? Uhum. Essa reforma que correu a toque de caixa aí pelo presidente da República, sobretudo, que é o grande ícone dessa reforma, né? Um presidente da República que por si só não passou pelo voto, não aprovou esse programa nas urnas, então ele não tinha direito de aprovar uma reforma dessa sem sequer debater com o povo, sem sequer debater com a população. Que é o grande interessado da questão, né? Que é o grande interesse, né? E isso nós vemos, inclusive, um estrangulamento do debate, né? Hoje a gente não consegue mais debater a coisa sem ser de forma visceral, sem ser de forma dualizada, sem ser de forma bipolar. Ou eu sou extremamente contra, ou eu sou extremamente a favor. Se você é a favor e eu sou contra, eu não consigo conversar com você e vice-versa. Então nós estamos passando por um tempo no Brasil em que há o estrangulamento do debate, há o estrangulamento da dialética, há o estrangulamento daquilo que Hegel já previa há muito tempo, que é o quê? Se eu tenho um argumento, eu tenho no mínimo 3 versões sobre ele, né? Um fato, na verdade. O fato que realmente ocorreu, a minha versão e a sua. Entender isso é parte da compreensão sobre a dialética. Então, se a gente não consegue sequer debater um problema, como é que a gente vai solucioná-lo? Né? É verdade, gente. Pena que a produção pediu tempo, né? Que o assunto é ótimo e é super atual, principalmente. Quero agradecer a presença do Dr. Vinícius de Lima. E agora, pelo que eu vejo, né, a coisa está quase que irreversível até se colocar novamente, né, a matéria em questão e se promover as devidas reformas novamente, né? Mais ou menos isso, né? Na verdade, o projeto só demanda sanção presidencial, visto que já passou pelo Congresso, né? Então, os trabalhadores aí têm que começar a organizar seus eventos e começar a debater profundamente os impactos da reforma trabalhista. Muito bom, doutor Vinícius de Lima, parabéns, sucesso com a Associação dos Jovens Advogados do Espírito Santo, sucesso, tá bom? Muito obrigado. É isso aí, eu vou para o intervalo rapidinho, tá, gente? Na volta a gente conversa com a Priscila Martins, ela que é coach de carreira e vai falar um pouco mais da importância do planejamento de uma carreira profissional. Intervalo e volto já.